Estou aqui no centro de Katmandu. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo 1. Glorificado seja Jesus na sua vida. Deus abençoe os irmãos que estão aí na galeria. Está muito quente aí atrás ou não? Está quente demais, Marco? Já vai mudar, já tem um negócio aí preparado. Aleluia. Gênesis capítulo 2. Diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Capítulo 3, verso 1. Diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Amém. Queridos, vou ser breve nessa missiva. Entretanto, precisamos aprender algumas coisas aqui que se fazem importante na nossa vida diária com Jesus. O texto é abrangente, é amplo, tem muitas nuances de ensino, e eu vou tentar me ater apenas em uma área quase que não é citada nem falada muito em nosso meio: a ação do maligno entre nós. Embora a gente ouve essas falas, mas de maneira subjetiva, então eu quero tentar te mostrar algumas coisas a partir desse texto e entender como podemos vencer e alcançar o sucesso no Senhor, sim, a partir da derrota do nosso inimigo de alma. Perceba que logo o primeiro versículo que lemos deflagra a realização de Deus em todas as coisas, do que ele chamou de criação. Período em que Deus trabalhou durante longos 6 dias, dias normais como o nosso, até porque ele assim datou a partir do 3º dia, embora os 2 primeiros dias ele o fez a partir de sua luz, da luz de Jesus. Do 4º dia em diante, os luminares já eram o sol e lua e as estrelas, e portanto estavam marcando já os tempos e as estações. Depois de concluir Deus com tanta maestria a terra, com tanto cuidado, fez o Adão e a Eva com amor e com uma expressão de carinho, dando a eles uma responsabilidade enorme, porém gratificante, do que era administrar tudo aquilo que fora por Deus criado. Era de fato um grande privilégio. E Deus deu a eles esse poder de governar todas as coisas.
de estabelecer um domínio sobre tudo aquilo que havia sido criado. Era, portanto, o privilégio de não só fazer a vontade de Deus, mas também de desfrutar de tudo aquilo que Deus havia deixado. Afinal de contas, quando Deus fez tudo, terminou tudo, inclusive Adão e Eva, decidiu Deus construir um lugar à parte, um lugar especial do que ele chamou de Éden, significando paraíso. A própria terra era chamada de Éden, portanto paraíso. Significa que Deus quis plantar um paraíso dentro do paraíso, para colocar nesse paraíso Adão e Eva como seu quartel-general, onde eles poderiam estar com Deus de tempo em tempo, ou principalmente nos finais do dia, no momento que eles quisessem, eles podiam ter um encontro com o Criador e trocar as figurinhas que foi feita durante o dia. Era um privilégio tamanho ser líderes de toda a terra, ter os seus filhos governando toda a terra, mas principalmente o privilégio de estar em Deus, conectados com Deus e vivendo nele, recebendo dele toda a instrução. Grandes maravilhas eles tiveram o privilégio de ver e fazer. Entretanto, é perceptível que o jardim era tão belo, tão maravilhoso, que Deus viu a necessidade de dar uma instrução para Adão. O jardim possuía dois elementos principais. Deus chama de árvore da vida. Era uma espécie de fruto, onde eles deveriam e podiam comer à vontade desse fruto, que lhes garantiria uma vida eterna. Um símbolo de obediência, um símbolo de querer fazer o certo, de querer estar com Deus. Deus colocou no Adão e na Eva um princípio que a gente chama de poder de escolha, de decisão, teologicamente chamado de livre-arbítrio, embora isso não apareça no contexto bíblico. Mas esse poder de escolha, essa decisão que o homem pode tomar de querer Deus ou não, foi colocada pelo Senhor justamente para que o homem pudesse ter o privilégio de escolher Deus e Deus pudesse sentir o que é ser escolhido. Por isso é que ele colocou esse poder de decisão dentro do homem. Deus queria ser amado por uma escolha e não por uma obrigação. Ele queria ser amado por alguém que desejasse relacionar com ele e não simplesmente alguém que fora criado para amar, como os anjos assim o foram. Deus deu ao homem essa liberdade. Por isso colocou dentro do jardim esses dois artifícios: a árvore da vida, do que é a porta de bênção. Como Deus diz, está aqui, você pode comer desse fruto à vontade. Ele vai te prolongar a vida, vai te manter eterno. Nenhum mal te sucederá. Mas se você não quiser ouvir-me e comer do outro fruto, do que Deus chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: se comerdes desse fruto, então morrereis, porque há veneno nessa árvore. Ora, a árvore do conhecimento do bem e do mal é apenas o seu nome. Ela não tinha o poder em si mesmo de gerar conhecimento algum. Não havia nessa árvore, nesses frutos pelo menos, poder algum de transformar a mentalidade humana como que um potencializador da mente humana. Não, senhores. Deus usou essa figura de linguagem para dizer: essa árvore, se vocês comerem dela, estão me desobedecendo. Então, não comam desse fruto. Possam comer de todos os outros e deixem aqui da árvore da vida. Porque no dia que vocês comerem daquele ali, certamente morrereis. O que Deus está fazendo é: vocês têm a escolha. Eu fiz tudo isso de melhor para vocês. Eu fiz um paraíso para vocês viverem. Eu fiz um lugar onde as frutas nunca murcham, onde a morte não chega, onde a doença não existe, onde a paz é eterna, onde a bênção é permanente, onde o conforto é imediato, onde vocês têm segurança plena, onde vocês estão no meu colo e têm acesso a mim o tempo todo. Sim, Deus deu esse privilégio a Adão e a Eva e disse: vivam com isso, aproveitem de tudo isso, se divirtam, vamos ser felizes. Só não toquem, ou melhor, não comam daquela árvore. Eles tinham tudo, por que então desobedecer? Afinal de contas, eles tinham o que queriam e viviam como queriam. Perceba que em meio a isso, um dia, a Eva está andando pelo jardim e ela achou que era interessante observar de perto a árvore que Deus disse que não era para ela comer o fruto.
E olhando aquela árvore, a Bíblia diz que os seus olhinhos se encheram de desejo. Ela viu que a árvore era bonita e tinha frutos desejosos. Ela desejou os frutos. Ela achou que eram suculentos e desejou comê-lo. Aqui há 3 coisas importantes que eu quero te mostrar. A primeira é que a tentação é um objeto tão presente na vida nossa, que é a porta de entrada para tudo aquilo de ruim que o diabo planta nas vidas das pessoas. E diga-se de passagem, que todo ser humano sofre tentações. Não há ninguém que ficou isento de ser tentado. Então diga para quem está ao seu lado: o pior inimigo na vida humana, portanto, se chama tentação. Observe que uma vez que todos somos tentados, e não há um só isento disso, é exatamente por isso que Jesus, em Mateus 6,9, quando diz: vós orareis assim, e faz a oração do Pai Nosso, lá na frente ele diz: e não nos deixais cair, e não, mas ele poderia ter ensinado e ter dito assim: orem assim, não nos deixe ser tentado. Não é verdade? Mas ele orou e pediu para orar dizendo: não nos deixai cair, porque a tentação todos sofrerão. Não há uma só vida nesse mundo que não esteja sujeita à tentação. Perceba que por conta desse artifício dentro de nós, gerado pelo sistema de carne, e não se engane, a tentação não veio por causa do pecado. O pecado veio por causa da tentação. Significa que o Adão e a Eva já eram tentados antes de pecar. Eles estavam no período de inocência, mas a tentação estava lá. Então a inocência de Adão e Eva não os isentava também de serem tentados. Até porque Jesus também teve um período de completa santidade, enquanto que carne, completa santidade. Mas isso também não o impediu de ser tentado inúmeras vezes. Perceba que é um detalhe importante. Se você voltar no capítulo 2 e no versículo 15 de Gênesis, você vai ver Deus dizendo assim ao Adão: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Pergunta para quem está pertinho de você: guardar do quê? Se até então a terra era feita um paraíso, Deus a fez um paraíso, e coloca um paraíso dentro do paraíso, e diz para o Adão: Adão, você está no paraíso, então você vai cultivar a terra aqui. E se alguém quer saber quem inventou o trabalho, foi Deus. Deus disse para o Adão: lavra a terra. Você imaginou que o Adão ia viver no paraíso só com a perninha para cima e comendo as frutas do jardim, enchendo a terra? Não, Deus disse: vai trabalhar, vai lavrar a terra, vai plantar e colher, sem espinho, sem abrolho, sem sofrimento, mas vai plantar e colher. Então perceba que além de trabalhar, Deus disse: o jardim precisa ser protegido, e cabe a você guardá-lo. Guardá-lo de quê? Guardá-lo de quem? É aqui que está onde quero pregar esta noite. Deus disse ao Adão: esteja vigilante, porque você está num lugar maravilhoso, está num ambiente de paz, mas você tem que estar vigilante e guardando esse ambiente, para que alguém
indesejado, não entre aqui. E se entrar, você tem que colocá-lo para fora. Por quê? Porque foi dado a Adão governo sobre toda a terra. Gênesis 1:26 disse Deus: e domine ele sobre tudo. Tudo estava debaixo do domínio de Adão e Eva. E ele estava subordinado ao Espírito de Deus. Então tudo que estava no jardim, o que entrava no jardim, estava debaixo do controle de Adão e Eva. Mas agora está os dois passeando pelo jardim. Ele não vigiou. E Deus disse: vigie, porque alguém vai entrar. E se alguém chegar perto de vocês, ele vai te tentar. Eles não prestaram atenção nesse detalhe. Talvez o jardim era grande demais. O certo é que eles estão passeando por jardim e a Eva, toda jeitosa, chega diante da árvore e diz: olha como ela é linda, Adão. E as versões mais originais mostram que o Adão estava caminhando com ela. Ele não foi enganado por Eva. Ele estava caminhando com ela, o mané. E ela disse: olha que árvore tão bela, que frutos suculentos. Tinha uma serpente na árvore, um animal. E que alguém se apossa desse animal. Até porque, permita-vos dizer isso em rápidas palavras, o diabo usa um animal por quê? Porque no mundo que Deus criou, terra, mundo físico, o único jeito de governar o mundo físico, ou de interferir no mundo físico, é por meio de um corpo. Deus estabeleceu essa lei. Por isso ele governa a terra por meio do Adão. Deus estabeleceu essa lei. É por isso que veio Jesus em carne, porque o único meio de Deus interferir era em carne. Ele estabeleceu essa lei. É por isso que os espíritos desencarnados, demônios que pecaram e caíram, estão procurando corpos para assumir, para entrar e para possuir, porque o único meio de eles interferir é por meio de um corpo. Então o diabo se apossa de uma serpente, um animal. Isso aconteceu outras vezes também. Se você nunca viu um cachorro endemoniado, eu já vi. Se você nunca viu um cavalo endemoniado, eu já vi também. E já caí de um também. Muito demoniado. Eu só não sabia que era. Mas hoje eu sei. Sabe? Então perceba que o inimigo procura corpos. Não é à toa que em Gadara eles entraram em 2.000 porcos. Então o diabo entra dentro do corpo dessa serpente e de alguma maneira ela consegue sugerir, eu não sei se verbalmente, não creio que seja verbalmente, porque senão a Eva daria um pulo para trás e dizia: sai de ré. Porque o animal até então não falava e até hoje não se fala. Mas o maligno não precisa verbalizar. É nisso que eu quero que você entenda essa noite. Há um caminho enorme a ser trilhado entre a tentação, o tentador e a queda. Então nós temos nessa cena a tentação dentro de Eva e Adão, o tentador na árvore e o caminho da queda. O tentador não precisa verbalizar, ele precisa sugerir. Por quê? Porque a tentação já estava nela. Não foi o diabo que colocou a tentação na Eva. Já estava nela. Não é o diabo que coloca o desejo em nós de pecar. Já está em nós. O que ele faz então? Ele sugere. Ele sopra. Eu vou te mostrar a artimanha dele aqui. Então perceba. Ela está olhando. Seus olhinhos estão brilhando. Sua boca está enchendo de água. Sabe, quando tu está com vontade de comer alguma coisa e tu olha aquilo e te enche a boca d'água, e tu nem às vezes está com fome, não é? Às vezes você nem está com fome, aí você vê um pudim. E aquilo que você mais gosta te tenta. Sorvete no calor desse. Boa sugestão. Então imagine. E à medida que ela vê, o diabo sugere. E como ele sugere?
Ele é sutil no que faz. Ele capturou o desejo dela. Ele viu o que ela quer. Ele sabe o que ela quer. Mas ele também sabe que ela tem uma proposta de Deus: não coma. Então, se ele chegasse a ela e dissesse: toma para você, coma desse fruto, ela diria: não, não quero. Deus disse para não comer, obrigado, fui, boa noite. Se ele chegasse a ela e dissesse: compra dessa maçã, que nem a bruxa velha, ela iria dizer: não, eu conheço a história da Branca de Neve, não vou comer a maçã envenenada. Mas ele sabia que ela ia recusar. Então ele chega nela de uma maneira sutil e faz uma pergunta: é isso que Deus disse? E perceba, todas as vezes que uma derrota, que uma guerra, do que um problema está para aparecer, aparece primeiro uma pergunta: quer casar comigo? Vamos comprar isso agora? Vamos atacar tal país? Vamos comer tal fruto? Quer sair comigo? Sempre uma pergunta precede uma derrota. O diabo nunca vai vir com uma afirmação para você. Guarde isso no seu coração. Ele nunca vai vir fazer uma afirmação para você. Ele vai sempre sugerir uma pergunta, porque é com a pergunta que você cai na isca dele. A pergunta é como o anzol, sabe? Com a minhoquinha balançandinho diante de um monte de peixinho com fominha. É um anzol. E ele lhe fez uma pergunta: é isso que Deus disse? E ela disse: sim. Deus disse que eu não posso nem tocar nesse negócio. Por conta da resposta dela, que era tudo o que ele precisava, a tentação já está aguçada. Então agora ele lhe dá uma fala que é a artimanha dele da nossa geração. Ele diz: não é bem assim que Deus disse. Não é bem assim que Deus falou. Está escrito, mas não é bem isso que Deus quis dizer. Esse não é bem isso que Deus quis dizer. É o principal agente derrotista de nosso tempo. Porque as pessoas olham a palavra e a palavra diz: não coma. Então as pessoas dizem: ah, mas não é bem isso que Deus quer dizer. A palavra diz: não se misture com o infiel. Aí a gente diz: não, não é bem isso que Paulo quis ensinar. É que naquele tempo era assim. Entende? Quem inventou esse tipo de argumento foi o diabo. Então todas as vezes que esse argumento vir na tua mente, dizendo não é bem isso que a palavra diz, esse argumento não é seu. Esse argumento é do diabo. Todas as vezes que um negócio ruim, que uma associação ruim, com um infiel, com um ímpio, seja lá quem for, e isso acendeu uma luz vermelha no seu coração, e você olhar para a palavra e a palavra dizer: não faça. Então você vai perceber uma vozinha na sua mente, e talvez até na boca de muitos pregadores: não é bem assim que Deus quis dizer. Como não? Eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado, diga assim: ó, se a palavra diz A, é A. Se a palavra diz B, é B. Não tem negociata, irmão. Não há como negociar o que está escrito, nem manipular ao meu bel prazer. Se eu quero viver o evangelho, eu tenho que viver como ele é. O problema de uma igreja vazia, inócua, morna, apática, é justamente porque ela não crê na totalidade da palavra. Ela não vive o que a palavra ensina. Deus disse: não coma. Tem dificuldade de entender isso? Pergunte para quem está ao seu lado aí: tem dificuldade de interpretar isso? Não, tenta interpretar usando léxico, hebraico e tal, e todo o fundamento grego. Interpreta para mim: não coma.
escolhe aí do irmão que está pertinho de você, não coma, significa o quê? Não tem dificuldade. Mas o diabo disse, não é isso que Deus disse. Não é bem assim que Deus falou. Olha o que ele coloca. Ele diz, é que Deus sabe que se você comer, você vai ficar igual a Ele. Você vai saber tudo igual Ele sabe. E Ele não quer que você saiba das coisas igual Ele sabe. Acho que acho que a primeira de Satanás já foi ruim. Mas a pior foi mais idiota ainda. Portanto, a primeira queda da Eva já foi feia. Agora a segunda, acreditar nesse negócio aqui, Deus não quer que você saiba o que Ele sabe. Se eles tinham acesso ao Eterno todo dia, e podiam sentar aos pés dele, e conectar-se com Ele, e receber toda a informação possível que estava no coração de Deus, para o coração deles. Mas a tentação estava neles, antes do diabo chegar. Significa que em algum momento, ele vai chegar. Enquanto tivermos vida, em algum momento, ele vai chegar. Ele vai te tentar, ele vai te fazer propostas indecentes. Ele vai te tentar te derrubar, ele vai, irmão. A diferença é que a partir de então a gente tem a luz para entender. Se não, perceba, à medida que ela cai na lábia do diabo, ela diz, então eu vou comer um pedacinho, é só um pedacinho. E comeu um pedaço daquela fruta, imagino que não fosse uma melancia, nem uma jaca, alguma coisa, sei lá, diferente. Mas deu um pedaço daquela fruta para Adão e ele comeu com ela, diz o texto. Quando terminaram de comer a fruta, eles perceberam que estavam nus. E é lamentável, porque agora eles entendem que a única coisa que aconteceu foi o ato da escolha errada. Cederam à tentação. E diante de Deus, no final do dia, Deus passeia pelo jardim. Eu fico imaginando Deus passeando pelo jardim, irmão. Talvez cantando uma canção. Salve o Corinthians. Tal. Né? É para salvar o Corinthians. Ele não entendeu. Talvez ele andava por ali. E ele fala, Adão, onde estás? Eu fico imaginando Deus se colocando no nosso lugar. Porque ele sabia onde estava. Ele vê tudo, irmão. Ele viu eles comendo fruto. Ele diz, puxa vida. Eu imagino Deus olhando do céu à terra, dizendo, meu Deus. Todavia, eles comeram. E à medida que o Adão e a Eva escondidos estão, Deus diz, onde estão, Adão? Você e a Eva? E ele diz, aqui. E Deus diz, está escondido porque comeu do fruto que eu te falei para não comer? E o Adão diz, Senhor, a mulher que tu me deu, Senhor, eu estava quietinho aqui, dei nome para todos esses bichos. Ninguém reclamou comigo. O Senhor me deu essa mulher. O Senhor errou em me dar essa mulher. Se o Senhor tivesse me dado outra, talvez não teria acontecido. Mas essa mulher, a culpa é tua, Deus. Eu estou isento. E a Eva, por sua vez, ela disse, Senhor, eu fui enganada. Como enganada? Você acabou de perceber que não come, não coma. E ela diz, eu fui enganada pela serpente. Ela me tentou, me enganou e eu caí. Então a culpa soprou para o diabo. Agora a serpente não tem para ninguém jogar a culpa. Ela diz, fazer o quê? Tentei mesmo. Então a pena veio sobre todos eles. Só que daí para cá, tudo mudou. Porque aquela tentação que era latente dentro da vida de Adão e da Eva,
E o Adão deveria ter tido cuidado de guardar o jardim. Ele deveria ter, no mínimo, ter dito: Eva, a gente vai estar sendo vigiado o tempo todo. Então fica atenta, fica veaca nesse negócio. Se você perceber alguma coisa diferente, por favor. Mas ele não vigiou. Então perceba que desse dia em diante, tudo desmoronou. Aquilo que Deus havia colocado sobre o governo de Adão e Eva, de maneira legal, o diabo tomou isso de maneira legal. No momento em que o Adão e a Eva decidem obedecer à sugestão da tentação, então isso se tornou legal. E o mundo passou a ser dominado por ele. Por quê? Porque ele domina agora por meio do homem. O diabo não tem o controle sobre o mundo, senão por meio do homem. É por isso que em 1 João 5,19 diz que o mundo está debaixo do poder do maligno. E ele governa por meio do homem. Desde a expulsão de Adão e Eva do jardim, está Abel e Caim por ali, oferecendo um culto a Deus. E de repente, o Abel oferece a Deus o melhor de suas ovelhas. E o Caim oferece as frutas que seriam descartáveis. Então agora, diante de Deus, Deus aceita o de Abel, mas rejeita o de Caim. O Abel não olhou para ele e o xingou e disse para ele: você está fazendo errado. Não, senhores, nada disso. Mas agora a mesma serpente, o mesmo diabo sobre o domínio, vem no ouvido de Caim: mate o seu irmão. Se levanta contra o seu irmão. Então o semblante dele cai. Deus, atento dos céus, capítulo 4 de Gênesis, Deus diz assim: Caim, o que aconteceu? Onde está teu irmão? E ele disse assim: sou eu o guardador do meu irmão por acaso? Deus respondeu para ele: Caim, eis que o pecado vem sobre ti, mas sobre ele você tem que dominar. Deus está dizendo: a tentação está em você, mas sobre ela você pode dominar, Caim. Rejeite-a. Mas ele não rejeitou. Entre a tentação e o tentador há um caminho livre. E o Caim deixou esse caminho livre, tanto quanto Adão e a Eva deixaram livre. E a sugestão do tentador é essa: mate o seu irmão. E ele foi ter com o irmão dele, e com uma pedra o matou. Isso sucessivamente vem acontecendo, séculos após séculos, tragédia após tragédia, guerras históricas após guerras históricas. O diabo suscita no coração de alguém, através da tentação que há. Existe um rei com vontade de dominar o mundo, é aquilo que o tenta. Então o diabo sugere na mente dele: mate tal rei, invada tal terra. E ele se levanta pensando que é o tal, porque ele está sob uma tentação, sendo agraciada pelo seu ser. A sua terra fértil está recebendo o adubo da serpente. Reinos se levantaram e caíram por conta de sugestões da serpente. Poderia te narrar aqui fatos, os mais fatos, até chegar no tempo da igreja primitiva, quando a própria serpente sopra no ouvido de Nero, no ano 64 depois de Cristo, para incendiar Roma, e taca fogo num bairro de Roma, e sobe na sua torre, e com a sua lira ele toca canções aos deuses romanos, que eram deuses do panteão grego. E enquanto isso acontece, Roma é queimada e 14 bairros foram dizimados pelo fogo. E ele culpou os cristãos, justamente porque um dos bairros, dos 4 que sobrou, um dos bairros que não foi queimado nada, era cristão. Então ele se levanta e promove a maior perseguição cristã da história, por conta de uma sugestão. Por que você acha que o Saulo assolava a igreja? Uma sugestão na mente dele.
Entre a tentação e o tentador tem um caminho. Existe um vácuo. E é nesse vácuo que a gente não tem percebido o acesso de Satanás. Cada um de nós é tentado em uma área da vida. Talvez você não seja tentado por pegar o que é dos outros, mas talvez a tentação que te ataca é cobiçar a mulher do outro. Talvez você não tenha a tentação de cobiçar a mulher do outro, mas a tentação que vem sobre você é desejar o que o outro tem. Talvez essa tentação não venha sobre você, mas o que vem é falar mal da vida de alguém. Toda a área da vida o diabo ataca, irmão. Então eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga: não há nada na vida que o diabo promova que não tenha nascido primeiro nos meus desejos carnais. Ele usa tudo aquilo que está aqui dentro. Tudo que está aqui. É por isso que Jesus foi tentado. Você acha que Jesus precisava ser tentado, irmão Rubens? Jamais. Jesus ser tentado? Ele era santo. A Bíblia diz que nenhuma palavra da boca dele foi engano. Completamente santo e justo. Sem pecado, diz o texto. Ele não precisava ser tentado. Mas a Bíblia diz que o diabo o tentou. Por quê? Porque o Espírito Santo levou para ser tentado no deserto. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. E lá no deserto o diabo o aguardava. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e não comeu pão, só com água. Quando estava faminto, já no fim dos 40 dias. Então, o diabo sabia do que o corpo de Jesus precisava. Ele sabia que Jesus estava fraco. Então o diabo sugere na mente de Jesus: transforma essas pedras em pães. Pergunte para quem está ao seu lado: o que o diabo anda sugerindo para você semanalmente? O que eu estou ensinando para vocês aqui hoje é tão sério, mas tão sério, que se entendermos isso e procurarmos guardar, a maior parte dos problemas que temos serão solucionados antes mesmo deles nascerem. A gente só cai em desgraças, em erros, porque não ouvimos Deus, irmão. Porque permitimos que a tentação que está em nós, a nossa carne, fale mais alto. E esse domínio do maligno que está nessa terra tão dramática, tão triste, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa, e podemos desfrutar dela em Deus. Há uma receita de Tiago. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Vai lá no capítulo 4 de Tiago. No versículo 7, o Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma lacuna entre a tentação e o tentador. O diabo está longe, você está aqui com a tentação. Nesse meio há uma lacuna. Deus disse a Adão: guarde esse meio, vigia esse meio. Há uma brecha aqui. Então é nesse meio que entra a palavra sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai, pois, a Deus. Não adianta você vir à igreja, levantar as mãos e dizer: sai, capeta! Aí você chega em casa e abre a tua Bíblia no 91, ou sei lá, no 23, ou outro Salmo 126, e abre lá e deixa aberto e diz: o capiroto não vai entrar aqui, porque se ele olhar para essa Bíblia ele cai. Não adianta nada fazer isso. Não adianta nada. Nem você fazer o sinal da cruz, dar 3 pulinhos, colocar o chinelo atrás da porta, virar a cabeça, a vassoura com os pelos para riba. Não vai resolver nada.
sabe? A única coisa que resolve é se submeter a Deus e aceitar a palavra de Deus. Por que isso é tão difícil? Não está dito aqui, sujeitai, pois, a Deus. É a mesma coisa que não coma. Tem alguma dificuldade de entender isso? Temos alguma dificuldade de entender a palavra sujeitai, submetei, obedecei a Deus? Pergunte para quem está pertinho de você, chacoalhe ele e pergunte: há dificuldade nisso? Eu creio que não há, não é? É por isso que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, dizendo que é para essas coisas que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não somos nós que destruímos o diabo. Não somos. É a nossa sujeição a Deus que aciona Jesus em nosso favor. Entende? Por isso a gente pode bater o pé, irmão. Não vai mudar nada. O diabo não tem medo de quem fala línguas estranhas. Ele não tem medo de quem canta bonito. Ele não tem medo de quem tem todo o contexto teológico na cabeça. Ele não tem medo de todo o conteúdo bíblico que você e eu tivermos. Ele não tem medo de uma igreja bonita, bem iluminada. Ele não tem medo de uma carteira bem feita. Ele não tem medo de nada disso. Mas se você e eu submetemos a Deus em tudo, então as coisas para Ele começam a ficar difíceis. Porque todas as vezes que um filho se submete ao pai, o pai entra em proteção ao filho. É ou não é verdade? Todas as vezes que um filho se submete à obediência ao pai, o pai assume os problemas do filho. É ou não é verdade? Quem lida com garotos, por exemplo, que teve dificuldade, seja com drogadição, com bebida ou com qualquer outra coisa, sabe muito bem disso. O filho está lá no lixo, está na lona. Por um tempo o pai até o despreza. Mas no momento que o filho na lona chega no pai e diz: pai, vou fazer agora o que o senhor quer que eu faça. E se humilha e se submete. Então o pai diz: agora é comigo. Limpa as feridas dele, leva ele para uma clínica, paga as contas dele, dá crediário para ele de novo, investe nele de novo. Porque todas as vezes que você se submete a Deus, Deus se torna o seu protetor. Todas as vezes que nós nos submetemos a Deus, Deus se torna o nosso mestre, protegendo o seu aluno. Sabe? Não há segredo nisso. Mas há segredo sim em deixar vazio esse espaço. Deus disse: guarda esse espaço. A tentação está na tua porta. Mas você tem que coibir isso. Tem que fechar isso. Eu termino essa fala te levando numa leitura singular, extremamente maravilhosa, mas ao mesmo tempo poderosa, para nos fazer compreender o que Deus diz. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escreve: digo, porém, andai no Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Permita argumentar isso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que essa carne, bate no seu peito assim, mexe em você, sabe, esse negócio aí, ó, esse negócio cheio de nervo, de sangue, essa carne aqui, isso aqui só deseja o que não presta. Se você fazer uma análise no teu corpo, você vai ver que o teu corpo só deseja o que não é bom para o reino, mas é bom para o corpo. Nosso corpo só deseja o que não presta. Tudo que é porcaria, isso aqui atrai. Deseja a bebida, deseja o sexo. Não que isso é porcaria, né? Isso é bom também, mas do jeito certo. Deseja a morte, deseja as coisas
erradas, a ganância, a soberba. E ele aponta, olha o que a carne luta para ter. Vê se isso não é uma verdade latente. Ele diz no verso 19: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é despertar desejo sexual nos outros, é se vestir de uma maneira indecente que provoque o homem. Quem peca é o cara que cobiça, mas peca também quem provoca. E se o corpo é templo do Espírito Santo, por que vai usar ele para manifestar desejo nos outros? Aí alguém diz: não, é a cabeça de quem está olhando que é suja. Não, a cabeça de quem está mostrando é suja também. É por isso que a Bíblia diz: portai-vos decentemente uns para com os outros. Sabe? Idolatria. Idolatria aqui não é só imagem de escultura, irmão. Não são só os santos católicos idolatrias aqui. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que é feito como imagem de idolatria em nós ou para nós. Seja elementos religiosos, que é pecado. E diga-se de passagem, a Bíblia que diz que toda imagem de ídolo, seja de qual santo for, a Bíblia diz que atrás da imagem é morada de demônios. É a Bíblia que diz, não é eu. Mas aí eu não posso dizer isso de maneira aberta, porque não é bem assim que Deus diz. Não, é bem assim que Deus diz. É assim. Em tudo aquilo que eu tomo como lugar de Deus, seja o carro, seja a esposa, seja o futebol, seja o que for, que toma o lugar de Deus, é pecado, é idolatria. Ele diz: feitiçarias, não nem expor, inimizades. Não, isso aqui não pode ter no meio de crente, não. Não é possível que o Paulo está falando para a igreja. Pergunte para quem está ao seu lado. Ele está falando que essas tentações é para a igreja? Pergunte aí. Não acredito que seja. Não, acho que não. Não, inimizades. Não pode ser, porque os crentes são tudo amigo um do outro. Não é? É um amor que, sabe, assim, chega a pinga de tanto amor. Porfias. Alguém aqui sabe o que é porfias? Olha lá, já está explicado lá. Porfia é tudo aquilo que divide. É chegar no meio de alguém, criar uma contenda que divide, que separa. Esse espírito de rebeldia, esse espírito de, sabe, de ser, de atrapalhar, de criar guerrinha, de criar contenda. Esse espírito de engano, de divisão, esse é o diabo. Mas está no meio de nós, diz a Bíblia. Aí ele diz: ciúmes. Dá um tapinha no ombro de quem está ao seu lado. E diz: ciúme. Ciúme só de marido e mulher? Não. Ciúme um do outro também. Ciúme porque o irmão prosperou e ele não. Ciúme porque uma canta no vocal, a outra não. Ciúme porque tem um vestido vermelho, a outra não tem. Estou acabando. Sabe? Iras, pelejas, dissensões, facções, os grupinhos, invejas, bebedices, orgias. Sangue de Jesus tem poder. E coisas semelhantes a estas, contra as quais vos preveni, como já antes vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus.
Agora, a pergunta que não quer calar: onde é que estão essas coisas? Onde estão essas coisas? Ninguém tem coragem de me dizer. Essas coisas estão aqui, ó, em nós. É por isso que Paulo diz: andai em espírito, e não satisfazeis os desejos da carne. Há esse vazio entre a tentação e o tentador. O tentador está querendo usar a prostituição, a lascívia, a inveja, a fofoca, a porfia. Cabe a nós sujeitar a Deus e dizer: aqui não, Satanás, aqui na minha vida não. E ele termina dizendo que o Espírito produz fruto, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Coloca na tela, filha. Diga comigo, por favor. Vamos localizar isso dentro de nós também. Diga comigo: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Vai indo, vai indo. Diz: a mansidão. Uau! Então perceba, onde estão essas coisas? Onde estão essas coisas todas? Então é hora de fazê-las florescer e as outras diminuir. É por isso que o apóstolo Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza, o vosso homem interior, para que o Cristo resplandeça em vós. Sabe, eu queria que você ficasse em pé. Oh, Jesus. Eu vou fazer uma leitura aqui com vocês. O apóstolo Paulo orou na igreja aos Efésios e dizia assim, no capítulo 3 e o versículo 14, ele orou dizendo: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Paulo está dizendo: sozinho você e eu não vamos conseguir. Esse vazio precisa ser preenchido pela presença poderosa do Espírito Santo, que acontece quando nos submetemos, nos sujeitamos à vontade de Deus. Esta noite eu quero te convidar a destronar a tentação da sua vida. Eu quero te convidar a ter coragem e dizer: nessa área não mais vou cair, em nome de Jesus. Eu quero te convidar esta noite a inclinar a sua cabecinha agora, aí onde você está, fechar os seus olhinhos por bondade. E se você, esta noite, agora, me dirijo a você, muito especialmente a você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e sabe que isso tem sido uma luta diária na sua vida, semana após semana, tem te derrotado, coisas que você não queria fazer e você faz e comete, e depois vem aquele arrependimento, aquela dor na alma, e a sua incerteza de salvação te machuca. Então, em primeiro momento, eu me dirijo a você esta noite. Se houver alguém aqui esta noite que queira
se consertar com Jesus, sem acusação humana, sem o peso religioso. Ao contrário, você e Jesus, só você e Jesus. Eu quero, no nome de Jesus o Cristo, te dar a oportunidade de você estar com Jesus, entregar a sua vida para Ele e preencher esse vazio aonde o diabo tem utilizado para te machucar. E também ofereço a oportunidade a você, meu irmão, minha irmã, que está cansado dessas tentações. Eu não vou nem pedir para você vir à frente. Eu vou pedir para que você ore aí no seu lugar, porque não quero ser deselegante com você, mas eu quero pedir que você faça isso agora. Sabe há quanto tempo você sabe que precisa melhorar o seu nível de amor e não melhora? A hora é agora. Você sabe que precisa melhorar o seu nível de relacionamento com Deus e com as pessoas, mas não tem conseguido? A hora é agora. Você sabe que não tem conseguido vencer a pornografia, mas agora é a hora. Você precisa se submeter a Deus. Você sabe que você não tem conseguido vencer o problema financeiro, parece que é maior do que você, a impetuosidade de gastar mais do que você ganha é maior do que você. Você sabe que isso é um vício, você sabe que isso é ruim, você não tem conseguido. Então se submeta a Deus hoje, se submeta a Ele, peça perdão a Ele, sabe? Faça isso agora. Paizinho querido, a palavra que eu trouxe essa noite, segundo o teu querer, Senhor, é um alerta para essa igreja tão querida. Justamente, Senhor, porque eu tenho visto, percebido, e eu sei que o Senhor tem mostrado isso a nós. As pessoas levantam-se, aceitam a Ti, Pai, se batizam, cantam nos coros, dizimam, ofertam, vivem até um bom momento, mas por poucas coisas, Pai, por tentações tão pequenas, quantas pessoas têm perdido a comunhão com esta igreja? Quantas pessoas têm perdido o prazer de Te servir, de Te amar, de estar contigo? Tudo em razão de darem espaço para que a serpente maligna e maliciosa possa sugerir o acatamento das tentações em suas vidas. Então eu quero te pedir agora, Senhor, àqueles que estão orando comigo já tem algum tempo, que estão querendo se sujeitar ao seu domínio pleno, ao domínio do Espírito, Senhor, que haja agora, em nome de Jesus, um envolvimento, Paizinho, de Tua parte para com cada cristão que está aqui esta noite. E esses cristãos que Te servem, que Te amam, sejam eles protegidos por Ti à medida em que eles se submeterem ao Teu domínio, Senhor. Se o diabo domina essa terra por meio de nossas atitudes, nós queremos rejeitar essas atitudes. Nós queremos sim que o Espírito Santo domine as nossas atitudes. Por isso eu quero declarar, Senhor, que essa igreja tem autoridade a partir de agora, sim, para o nome de Jesus mandar com que Satanás saia de perto de seus carros, saia de perto de suas casas, saia de perto de suas famílias, saia de perto de seus negócios, saia de dentro de suas salas, saia de dentro de seus quartos, saia de cima de suas camas. Sim, Senhor, porque não cederão mais às tentações. Que a partir de hoje a Tua igreja seja fascinada contra o pecado que de perto rodeia. Sim, Espírito Santo, eu lhe peço, proteja-os com Teu sangue, grava o Teu sangue na vida dessa igreja, para que ela seja santificada, regenerada, e o céu lhe aguarda. Eu peço isso em nome de Jesus o Cristo, que hoje reina para sempre. Oh, levante a tua mãozinha comigo ao céu. Se você puder, em nome de Jesus, repita comigo. Diga em o nome de Jesus. É pela fé que eu declaro que sobre a minha vida a tentação humana, carnal, que em mim habita, eu declaro
em o nome de Jesus, que a partir de hoje estão submetidas ao domínio do Espírito Santo, pois não quero mais o acesso de Satanás na minha vida, não quero mais o acesso de Satanás na minha casa. Em o nome de Jesus, eu destrono Satanás da minha vida. Em nome de Jesus.